As irmãs cantaram nos hinos que eu acho mais interessante, quando a minha mãe está louvando ali na nossa casa, que fala a respeito da verdade. E eu queria fazer uma pergunta já nessa noite: quantos aqui hoje estão dispostos a ouvir a verdade do Senhor Jesus? Quantos aqui estão dispostos? Quantos aqui estão dispostos a ouvir o Evangelho, a ouvir a palavra do Senhor, da forma com que ela é, da maneira verdadeira com que ela é? Fique bem atento à palavra do Senhor, né? Muita responsabilidade estar ministrando nesse culto de hoje. Eu já agradeço primeiramente ao nosso Deus, as irmãs, né, que estão aqui na frente deste departamento tão maravilhoso, a cada um dos membros de altar, assim como o meu pastor, e cada um dos irmãos aqui presentes, e principalmente as mulheres que estão aqui presentes diante dessa casa, que não é nada mais que a casa de adoração ao Senhor Deus. Sem perda de tempo, vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Mateus, capítulo número 18. Vamos falar em cima do texto, tema que Deus colocou no coração da nossa irmã, do texto que Deus trouxe a iluminação da cabeça dela, e que nós vamos estar discernindo, trabalhando e agindo diante da vontade do Senhor nessa noite de hoje. Mateus, capítulo de número 18, versículos, vamos ler do 21 em diante, que nos diz o seguinte: quantas vezes se deve perdoar? Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu tenha de perdoar? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Verso 23: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Versículo 23: o servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: se paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Versículo 31: quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo? E assim, como eu me compadeci de ti. E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos fazer mais uma oração nessa noite. Glorificado Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti nós damos graça, a Ti nós damos honra, e ao Senhor nós damos todo louvor. Declaramos no início do culto que um momento lindo e maravilhoso será o momento do arrebatamento do Teu povo, o momento do arrebatamento da Tua noiva. As irmãs louvaram nessa noite, falando a respeito da verdade no Senhor. O último louvor que foi falado que o Senhor opera, que o Senhor trabalha no meio do deserto,
assim como o Senhor falou através dos louvores, através de cada um destes que pegaram neste microfone, nos usa através da Tua palavra poderosa, para que primeiro haja compreensão da Tua palavra, e assim libertação, mudança de pensamentos, vidas transformadas aos Teus pés e almas sedentas para a Tua honra e para a glória do Senhor. Assim é o que nós oramos e pedimos, e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, palavra tema que nos foi dada nessa noite, falando a respeito do nosso perdão para com o nosso próximo, falando a respeito do nosso perdão diante das pessoas que estão à nossa volta, falando a respeito de dívida, falando a respeito de pagamento, falando a respeito de vários assuntos diante da presença do Senhor Jesus. Eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção nessa palavra de hoje. Ela é uma palavra que em muitos momentos os irmãos não vão querer dar glória a Deus, ela é uma palavra que em muitos momentos os irmãos não vão sorrir, mas é uma palavra que quando você sair daqui, você vai decidir se você continua sendo crente ou se você sai daqui sendo um verdadeiro cristão na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui hoje nós vamos aprender de verdade o que é nós sermos cristãos diante da palavra, diante do Evangelho de Cristo. É muito bom quando os pregadores levantam a mão e profetizam. Tem bênção sendo liberada, tem perdão sendo liberado, tem cura sendo liberada. O que eu vou liberar sobre a tua vida aqui hoje é o caráter e o coração do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento que você sair daqui nessa noite, você vai sair com a sua mente, o seu coração, o seu entendimento renovado através da palavra, através do Espírito Santo e através da vontade e do poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Analisando a palavra de Deus, os irmãos bem sabem que todos nós que estamos aqui presentes hoje neste culto, todos nós que estamos aqui hoje diante desse culto, diante desta congregação, todos nós estamos aqui por reflexo a um grande sacrifício que aconteceu na cruz do Calvário. Todos nós estamos aqui em uma grande evidência que aconteceu através da palavra e através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que estava acontecendo aqui no capítulo de número 18 do livro de Mateus? Como os irmãos pensaram, o Senhor Jesus era um ser muito estratégico e muito inteligente na sua forma de ensino. A forma que Jesus falava, a forma que Jesus ensinava, a forma que Jesus ensinava e lecionava os corações das pessoas, as pessoas compreendiam de uma forma tão clara, as pessoas compreendiam de um entendimento muito fácil. Era como se fosse naquela época, os escribas, os fariseus, eles falavam sobre a lei, muitas vezes lecionavam sobre as leis e o povo não entendia. O Senhor Jesus também citava as mesmas leis, o Senhor Jesus falava também das mesmas coisas, só que o Senhor Jesus não apenas falava, mas o próprio Senhor Jesus era o testemunho vivo diante daquele povo, era o testemunho vivo diante daquelas pessoas. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus falava era um conhecimento tão extraordinário que os escribas e fariseus tentavam adivinhar de onde vinha esse conhecimento e não podiam adivinhar de onde vinha. As pessoas olhavam e se admiravam daquele conhecimento e não tinham compreensão, porque esse conhecimento do Senhor Jesus nada mais é do que a sabedoria divina vinda do trono da glória do Senhor, do que a sabedoria divina vinda da palma das mãos do Deus Todo-Poderoso. A mesma sabedoria do Senhor Jesus Cristo que ensinava, a mesma sabedoria do Senhor Jesus Cristo que muitas vezes curava, libertava, a mesma sabedoria do Senhor Jesus Cristo que corrige e disciplina, é a mesma sabedoria que está presente aqui hoje sobre cada uma de nossas cabeças. É a mesma sabedoria que, se você quiser, vai ser derramada sobre a tua cabeça. E a partir do momento em que nós recebemos a sabedoria divina que vem dos altos, a gente não consegue permanecer da mesma forma, a gente não consegue continuar da mesma maneira, porque nós começamos a caminhar de acordo com a vontade de Jesus, de acordo com aquilo que Cristo nos ensina e de acordo com o que a palavra do Senhor ela nos orienta. Então, aqui já no início do capítulo de número 18 do livro de Mateus, é levantado um questionamento diante do Senhor Jesus, perguntando a respeito de quem era o maior no reino dos céus. E como eu disse, o Senhor Jesus era um ser muito inteligente e estratégico na sua forma de lecionar e ensinar as pessoas. Ele pega uma criança, uma simples criança, e coloca sobre um lugar
ele fala: quem quer ser o maior diante do reino dos céus deve ser humilde como essa criança, deve ter as características dessa criança. Mais para frente os irmãos vão entender o porquê que aqui no início ele começa falando de uma criança, e mais para frente ele começa e continua falando a respeito do perdão diante da presença dele. Nós sabemos que a criança ela é um tipo de pessoa que ela merece ser estudada, merece uma atenção muito especial. Uma criança, quando muitas vezes você faz mal para ela, por 10 ou poucos minutos ela fica ali um pouquinho no cantinho dela, mas em poucos momentos depois ela retorna a você como se nada tivesse acontecido. Ela retorna para você com a mesma alegria, com a mesma vontade, com a mesma paixão que ela tinha por você. Então a pureza e a humildade que tem no coração das crianças é o que é necessário para nossas vidas, é o que é necessário para o nosso dia a dia, é o que é necessário para que nós possamos testemunhar, perdoar uns aos outros e assim podermos estar diante da vontade de Deus. Mas eu ainda não entrei na mensagem, eu quero que os irmãos compreendam essa pequena introdução. Jesus Cristo tinha suas formas de ensino, Jesus Cristo tinha suas formas de lecionar a palavra do Senhor. Uma delas, e também uma das de melhor fácil compreensão, era através das parábolas. As parábolas eram histórias que Jesus Cristo, ou ele usava histórias reais, ou histórias que eram criadas na sua própria sabedoria, histórias que eram utilizadas para que o povo pudesse entender de uma forma melhor, histórias que eram utilizadas para que o povo pudesse ter uma compreensão melhor da palavra do Senhor, ter uma compreensão melhor a respeito do Evangelho do Senhor. E agora a gente vai começar a entrar na palavra de Deus, que é o tema que foi colocado no coração da nossa irmã, e é o tema que nós estamos lecionando aqui nesta noite, que é a respeito do perdão, que começa no versículo 21, aonde um dos seus discípulos, no caso do discípulo Pedro, pergunta diante de Jesus: Jesus, se um irmão pecar contra mim, se uma pessoa falhar comigo, até quantas vezes eu devo perdoar essas pessoas? Até 7 vezes. Ele faz essa exclamação diante da presença do Senhor Jesus. Vale ressaltar que essa pergunta que Pedro fez diante de Jesus, analisando diante das perguntas que os discípulos faziam, faz parte das perguntas mais importantes diante da vontade do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que Pedro era um estilo de discípulo que gostava de estar mais à frente nas perguntas, e gostava de ser mais participativo diante da vontade de Deus, e gostava de estar mais próximo de Jesus. Embora muitas pessoas gostam de enfatizar as fraquezas, as falhas de Pedro, também temos que olhar pelo lado em que Pedro estava sempre próximo, sempre ali à frente, e sempre questionando a própria vontade do Senhor, né? Sempre questionando ali aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava explicando, ali sempre tentando entender de uma forma mais profunda a respeito do Evangelho de Cristo. Não é pouco que quando nós iniciamos o livro de Atos dos Apóstolos, esse mesmo Pedro que muitas vezes questionava, esse mesmo Pedro que muitas vezes estava ali duvidando, muitas vezes estava ali até mesmo dando certos trabalhos ao Senhor Jesus Cristo, se torna um dos mártires da igreja primitiva, de um simples discípulo, de um simples aprendiz, passa a ser um grande apóstolo da presença do Senhor, passa a ser um dos 5 homens de multidões do Novo Testamento. Quem são esses 5 homens de multidões? João o Batista, Jesus de Nazaré, Pedro, Filipe e mais para frente o apóstolo Paulo. Homens que aonde eles estavam, aonde eles evangelizavam, multidões eram arrastadas pelo nome do Evangelho de Cristo, multidões eram arrastadas pela vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo intermédio do poder que tinha na palavra de Deus e pelo intermédio do poder que tinha na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui continuando, ele pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar a um irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. Ali ele faz um número específico diante de Jesus, e Jesus vira para ele e fala, não apenas até 7 vezes, né, falando aqui nas nossas palavras de hoje, mas sim até 70 vezes 7. A gente fazendo a multiplicação desse número, se eu não me engano, dá exatos 490 vezes. Quando o Senhor Jesus Cristo fala esse número, não quer dizer no sentido apenas literal. Eu tenho que contar quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, eu devo que contar quantas vezes eu tenho que liberar o perdão sobre a vida do meu irmão. Mas quando Jesus Cristo faz isso diante da vontade ali de Pedro, o que Jesus estava falando? E quando nós que somos perdoadores liberamos o perdão diante do nosso próximo, o nosso perdão ele tem que ser sem medida, ele tem que ser até o ponto em que nós não conseguimos mais contar, ele tem
vez, a oração que todos nós fazemos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na oração do Pai Nosso é colocada uma conjunção, uma consequência. Para você obter um, você primeiro tem que fazer o outro. Para você alcançar um, primeiro você tem que alcançar o outro. Quer receber perdão dos céus, quer receber perdão da presença do Senhor, quer receber perdão através do Evangelho de Cristo, começa primeiro perdoando o teu irmão que está aqui sobre a face da terra, que aí você vai começar a ver a glória do Senhor começar a ser liberada sobre a tua vida. Aquele irmão que muitas vezes te feriu, aquele irmão que muitas vezes te maltratou, você vai ver que vale mais a pena perdoar ele por amor ao Evangelho do que prender ele através desse perdão que muitas vezes endurece o nosso coração. Então nessa noite vai ter coração que vai ser quebrado pela presença de Jesus. Nessa noite vai ter vida que vai ser quebrada pelo Evangelho de Cristo. Porque se nós denominamos cristãos, por mais que nos doa, por mais que nos machuque, é andar de acordo com o que Jesus Cristo diz. E qual é a promessa? A promessa foi o que nós cantamos aqui nessa noite, que em breve Jesus voltará, a sua igreja será arrebatada, e todos os dias estaremos na glória, clamando que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não deixe com que nada te impeça de estar diante da presença do Senhor, quer seja o que o seu irmão fez, quer seja o que a sua irmã fez. Não fale aquela frase: eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não faz isso não. Aceita o caráter de Cristo, aceita a mudança de Cristo na sua vida, que a mudança de Cristo, ela trabalha muitas vezes quebrando o nosso ego, mas colocando promessa, colocando propósito, colocando sonhos, colocando vitória, colocando transformações, colocando cada vez mais a palavra do Senhor e preenchendo todos os nossos dias da nossa vida diante de tudo isso que nós vivemos. Mas calma aí que a gente ainda vai entrar na palavra do Senhor. O Senhor Jesus responde a pergunta de Pedro, coloca diante de Pedro essa questão dos 70 vezes 7, não colocando ali como um número ao exato, mas ali apenas trazendo um exemplo para que eles pudessem compreender. Sabe qual é o grande problema de tudo isso? É que as pessoas que não perdoam, as pessoas que não liberam perdão, as pessoas que não liberam ao seu próximo, sabe o que elas estão fazendo? Ela literalmente está fazendo isso aqui, ó: Satanás, entra na minha vida e destrói. As pessoas que não liberam o perdão na presença de Deus, está abrindo a porta e falando para Satanás entrar dentro da sua vida. E aí eu pergunto para os irmãos: será que vale mesmo a pena a gente ter esse ego, muitas vezes ego carrasco, esse ego de que não fui eu que estava errado na história, não sou eu que estava errado na situação, não era eu a mulher que estava errada na situação, e deixarmos com que Satanás entre na nossa vida, destrua e haja dentro dos nossos corações? Deixa eu refutar a sua mente. A palavra do Senhor fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Outras versões também vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Em outros textos nós somos chamados de templo, morada e habitação do Espírito Santo. Apocalipse fala que nós somos sacerdotes de Deus. Apóstolo Paulo gostava de falar que nós somos embaixadores do Evangelho de Cristo, ou seja, todos nós somos representantes do Evangelho. Vai deixar que a palavra do Senhor, vai deixar com que tudo isso que a palavra tem prometido para você seja quebrado por um simples perdão que você tem que liberar através do seu irmão e pelo intermédio da vida do seu irmão. Muitas vezes a presença do Senhor, ela faz isso com a gente. Ela muitas vezes começa a bater, ela começa a machucar, ela começa a maltratar por certo em determinado tempo. Mas lembra aquele versículo que o Senhor Jesus, ele nos diz que o Senhor, ele corrige e disciplina a todos quanto ama. Quanto mais vai doendo, quanto mais o Senhor Jesus bate, quanto mais o açoite de Cristo está sobre nós, é sinal do amor de Jesus sobre a tua vida, é sinal que Jesus Cristo te ama, é sinal que Jesus Cristo ainda não desistiu de você, é sinal que Jesus Cristo ainda tem promessa para cumprir, é sinal que Jesus Cristo ainda tem propósito para realizar. Sabe o
que o perdão faz? O perdão não é você esquecer aquilo que aconteceu, não é você apagar da memória aquilo que aconteceu. O perdão, ele vai te gerar uma cicatriz, mas o que acontece? A cicatriz fica lá, a marca fica lá, fica exposto para que você possa ver, mas a dor que você estava sentindo, ela passa, porque Jesus assume todas as nossas dores, Jesus assumiu todas as nossas enfermidades, Jesus assumiu diante da palma das suas mãos tudo aquilo que nós estávamos necessitando. Lembre do versículo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. É difícil perdoar, é difícil liberar o perdão diante do irmão, muitas das vezes é complicado, mas faz o seguinte: joga o problema lá para cima, porque aquilo que é ligado na terra é ligado lá no céu, aquilo que é desligado aqui na terra também é desligado lá no céu. Conecta o seu pensamento no Pai e fala: Pai, pela minha própria força eu não consigo, mas o Senhor me ensina a eu vou conseguir. Pai, pelo meu próprio entendimento eu não vou fazer, mas pelo entendimento do Senhor eu posso, eu vou realizar, porque eu sou servo teu, da tua presença, eu sou mulher tua, do teu evangelho, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, e o Senhor é propriedade exclusiva minha. Mas é que o que de fato é o perdão? O perdão, ele vem de uma palavra em latim chamada perdonare. Essa palavra, quando você junta a palavra per e donare, ela significa doar por inteiro, ou entregar por inteiro. Lembra que as irmãs cantaram, as irmãs falaram aqui nessa noite sobre nós perdoarmos de coração? Por isso que o sentido da palavra original em latim fala que é doar por inteiro diante da vontade do Senhor. E aqui, o que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo? A parábola do servo que não perdoou. O próprio Senhor Jesus Cristo já começa fazendo um comparativo. Portanto, o reino dos céus. O que nós, como cristãos, procuramos de dia e de noite? A nossa salvação em Cristo Jesus. O que nós, como pessoas diante de Deus, procuramos? A nossa salvação diante da vontade do Pai. O que nós, como servos fiéis à presença de Deus, procuramos diante da vontade dele? É nós termos nosso nome constantemente escrito no livro da vida. Nós sabemos que um dia, onde nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas é com o joelho no chão, com o joelho cada vez mais em vigilância na presença do Senhor, que nós aguardamos a vinda dele. Então, quando o Senhor Jesus Cristo aqui está começando essa parábola do servo que não perdoou, ele está dizendo: isso que vocês estão procurando é comparado ao certo servo que servia a um certo rei. Imagine aí na cabeça dos irmãos, um certo rei, ele vai ali, vamos supor nos dias de hoje, ele vai fechar a sua folha de pagamento diante ali da sua empresa, e ele vai ver, ele quer de volta as pessoas, ele quer de volta os valores que as pessoas estavam devendo diante da sua presença. Então o rei, ele a reuniu ali naquele momento, justamente para poder estar pegando de volta todos os saldos que estavam em dívida diante da sua presença. O primeiro servo que é colocado diante da vontade dele, devia a ele um valor exato de 10.000 talentos. Esse valor, se for convertido a barras de ouro, esse valor, se for convertido ao ouro, é um valor representado por exatos ou aproximadamente 4 bilhões de dólares. Esse valor, se for representado pela prata, é um valor representado por aproximadamente 80 bilhões de dólares. Ou seja, o valor que o servo tinha em dívida diante do seu rei era um valor inestimável, ou seja, era um valor muito grande, era um valor que, assim, com toda certeza, aquele servo não tinha a condição de pagar, com toda certeza, aquele servo não tinha a condição de estar quitando aquela dívida diante do seu rei. Como eu disse, as parábolas são formas que o Senhor Jesus Cristo usava a ensinar o teu povo. Então, essa parábola aqui, ela foi uma ilustração que o Senhor Jesus Cristo, através da sua sabedoria, criou a explicar diante do seu povo. Marcos, mas qual é a questão aqui dessa palavra? A grande comparação é que logo no início o Senhor Jesus Cristo já fala que o reino dos céus é semelhante a isso tudo que ele ia começar a discursar através dessa parábola. A questão aqui é a seguinte: eram 10.000 talentos que aquele homem devia ao seu rei. 10.000 talentos, como eu falei para os irmãos, 4 bilhões de dólares, representando
representados no ouro, 80 milhões de dólares representados na prata. A gente orando, a gente fala, são valores absurdos, é um preço que não podia ser pago, é um preço aonde ninguém poderia pagar. Então o que aconteceu naquele momento? Aquele servo, sabendo que ele não podia pagar a sua dívida, o que ele faz? Ele se prostra diante da vontade do seu rei, ele se coloca diante da face do seu rei, ele vai clamar, ele vai pedir por misericórdia, ele vai clamar por piedade, ele vai clamar para que o rei pudesse estar perdoando aquela dívida. Vamos sair um pouco aqui agora e encaixar no nosso dia de hoje. Quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha, o que a gente faz? Se ajoelha diante da presença do Senhor e pede cada vez mais o perdão de Deus. Quando a gente faz algo de errado, nós nos ajoelhamos diante da presença de Deus e cada vez mais pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua piedade e pedimos assim a tua compaixão, que é a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer um comparativo aos irmãos. O maior perdão que já foi liberado sobre a face da terra não foi o perdão de José, quando todos os seus irmãos foram colocados diante dele, ali quando ele já foi posto como governador do Egito. O maior perdão liberado sobre a face da terra não foi no momento, ali no final do livro de Eclesiastes, quando o próprio Salomão reconhece que tudo aquilo era vaidade, e reconhece que só a vontade do Senhor era a melhor vontade para se viver. O maior perdão liberado sobre a face da terra não foi o perdão lá descrito no Salmo de número 51, aonde Davi se arrepende diante da presença de Deus. O maior perdão liberado sobre a face da terra não foi o perdão que Jesus liberou sobre o Pedro, ali no momento em que ele errava, ali nos momentos que ele falhava, ali no momento em que muitas vezes ele deixava a desejar, e aquele mesmo Pedro futuramente se tornava um grande apóstolo diante da presença dele. O maior perdão liberado não foi o perdão liberado sobre a vida de Saulo, que futuramente de perseguidor se tornaria um perseguido por amor ao Evangelho. O maior perdão liberado está escrito lá no final do livro de Mateus, o momento em que o homem estava na cruz do cavalo e disse: Tetelestai, está consumado. O maior perdão liberado sobre a face da terra foi o perdão liberado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior perdão liberado sobre a vida da humanidade foi o perdão liberado lá na cruz do cavalo. Não tem preço, não tem dinheiro, não tem método, não tem pessoa que alcance ou chegue perto do perdão que o Senhor Jesus Cristo liberou sobre a cruz do Calvário por cada um de nós. Esse foi o maior perdão liberado. E às vezes a gente acha que tem o direito de não perdoar a dívida do nosso próximo. Essa é a grande moral dessa parábola. O preço que eu e você devíamos diante da presença de Deus, nem com a nossa própria vida a gente conseguiria pagar diante da presença dele, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa de muitas vezes as formas que nós negamos a Jesus, por causa de muitas vezes que nos acovardamos diante do mundo, que nos acovardamos diante da promessa de Deus por várias vezes. E a gente clama por perdão, a gente pede perdão, mas analisando a palavra do Senhor, nós já temos justificação pela fé em Cristo Jesus. Como eu disse, o maior perdão já foi liberado sobre a cruz do Calvário. Ou seja, todos nós, quando erramos, quando falhamos, nos achegamos a Cristo e falamos: Jesus, nós erramos de novo, falhamos de novo, nos perdoa, me ajuda, Pai, a estar na Tua presença. Agora, qual o grande problema de toda essa situação? É quando nós conseguimos, aqui na palavra, aquele rei perdoa o seu servo, perdoa a sua dívida, pede para que ele vai tranquilo. Aqui falando também nas nossas palavras, aquele rei despede aquele servo, perdoa aquela dívida, que eu vou repetir de novo. Nos nossos dias, 4 milhões em dólares, se fosse pelo ouro, e em prata, 80 milhões de dólares. Aquele servo andando e caminhando, chega um conservo diante da presença dele, e aquele conservo devia a ele 300 denários. 100 denários, isso, exatamente, obrigado. 100 denários, que a gente fazendo a conversão por dólar, é o equivalente a 500 dólares. Vamos voltar um pouquinho. A dívida que o rei perdoou do servo eram milhões e milhões de dólares, eram milhões e milhões de uma quantidade exorbitante. No momento em que o
conservo chega na presença do servo, por míseros 100 denários, por míseros $500, ele não perdoa o seu conservo. E o que ele faz? Ele vai ali parte para a força bruta, ele vai ali parte para a agressividade, ele vai ali parte no momento de embate físico, ele vai ali parte para aquele momento em que ele acha que a força dele é a melhor atitude a estar fazendo diante daquele conservo. O que Jesus quer dizer para nós aqui hoje, igreja e mulheres do Senhor? A dívida que Jesus Cristo pagou sobre as nossas vidas, que Ele perdoou sobre as nossas vidas, é uma dívida muito maior do que a dívida que o nosso irmão tem com cada um de nós. Quer seja o que o irmão fez, quer seja o que a irmã tenha feito, não se compara, não chega perto, não se aproxima ao que Jesus Cristo perdoou por amor a mim e ao que Jesus Cristo perdoou por amor a você. Lá no livro de Isaías fala que pelas suas feridas eu e você fomos sarados. Imagina você receber cura porque uma pessoa foi machucada pelo seu amor. Imagina você receber libertação porque uma pessoa foi cuspida por amor a você. Então não tem preço, não tem aproximação, não tem nada que possa se aproximar diante daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por amor a cada um de nós. E aí o grande problema começa a respeito disso. A gente quer perdão diante do Rei. O que a gente faz? Se ajoelha diante da presença do Senhor, clama diante da vontade dele. E quando é carente de cada um de nós, liberarmos o perdão diante da presença do nosso irmão, diante da presença do nosso próximo, a gente acha que temos o direito, a gente acha que tem a qualidade, a gente acha que tem a soberania necessária para dizer que não perdoa, para dizer que não vai ali liberar esse perdão diante do nosso próximo. Eu vim dizer para os irmãos, aquele que não perdoa, aquele que não libera o perdão, ele está simplesmente prendendo tanto a você mesmo quanto ao seu próximo. Os irmãos me lembram lá no livro de Gálatas, capítulo número 5, verso número 1, vai estar escrito da seguinte forma: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, e não vos useis para a liberdade para sermos sujeitados novamente a um jugo de escravidão. Escravidão trazendo a igualdade à prisão. A escravidão, o que ela faz? Ela prende as pessoas. O que eu vou dizer a cada um de vocês que estão presentes aqui nessa noite? Não é direito meu, não é direito seu, não é direito de ninguém, não é direito de nenhum político, não é direito da maior soberania que possa existir sobre a face da terra, prender o próximo por um simples perdão. Isso não nos cabe o direito, porque a palavra do Senhor está dizendo: vocês foram chamados foi para ser libertos, não foi para prender ninguém. Quer viver a libertação da vontade do Senhor, começa a perdoar o teu próximo. Quer viver cada vez mais a liberdade do Evangelho de Cristo, começa a se desprender, começa a quebrar mais o seu coração. Se necessário for, Deus, retira de mim um coração de pedra e coloque um coração de carne, mas um coração de carne que seja habitado pela tua presença. Mas antes um coração de carne que é frágil, que tem sentimento, do que um coração de pedra que com um simples martelo pode ser quebrado diante da presença de Deus. Você acha mesmo que esse perdão é maior do Senhor dos exércitos, aonde a palma das suas mãos cabe toda a face da terra, aonde os seus olhos são como de chama e de fogo ardente, aonde todas as coisas são sujeitadas sobre debaixo dos seus pés, aonde tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos, Ele já sabe, aonde desde o ventre da nossa mãe, Ele já saberia todos os nossos dias, Ele já tem contado até em qual momento que nós vamos sobreviver sobre a face da terra. Tem certeza que não vale a pena você liberar o perdão para o seu irmão, para que você se aproxime diante da vontade de Deus? Então é muito melhor, é muito mais proveituoso, é muito mais vantajoso nós liberarmos o perdão para o nosso próximo, porque o perdão com o Senhor, o que ele faz? O perdão com o Senhor, ele traz libertação, e a libertação, o que ela traz? Salvação eterna diante da vontade de Deus. Ao vencedor, dar-te-ei a coroa da vida. Ao vencedor, dar-te-ei o direito de se assentar no meu trono. Ao vencedor, dar-te-ei um novo nome em uma pedra, que só saberá aquele que estará recebendo. São várias as promessas que estão reservadas para mim, são várias as promessas que estão reservadas para você. E qual é o nosso papel? Quebra o nosso eu, quebra o nosso ego, quebra o nosso próprio conhecimento e entendimento, para que a gente viva as promessas, para que a gente viva nos propósitos, para que nós venhamos a viver diante da presença de Deus.
E aqui para a gente encerrar essa parte do texto, o que aconteceu? Aquele servo parte para a agressão com o seu conservo. Os outros conservos que estavam perto, o que eles foram fazer? Falar diante do rei o que havia acontecido. Chegam diante do rei, falam para o rei, explicam a situação. O rei manda, ordena para que aquele servo estivesse de novo na sua presença. E ali é liberada a repreensão. Servo mal, eu perdoei a sua dívida, eu perdoei tudo aquilo que você me devia. E por causa de pequenas coisas, você não liberou o perdão ao seu conservo. Por causa de pequenos detalhes, você não liberou o perdão diante do seu conservo. E aí no final é completado: assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um de todo o coração, não perdoardes a cada um a seu irmão. Quando a gente estuda a ciência e a medicina, só para a gente poder caminhar para o final, segundo a ciência e a medicina, existem algumas doenças psicossomáticas que são causadas por causa da pessoa que, quando não consegue liberar o perdão. Dentre essas doenças, a ansiedade, muitas vezes tem parte de pessoas que não conseguem liberar o perdão. A própria depressão, doença essa chamada de doença do século, mal dos tempos, como quer que você chame. Opressão, o próprio toque, a síndrome do pânico. Aí a gente vai caminhando e a gente vai ver que quando você vai estudando, chega no final, a última doença que é colocada lá no final é a doença que simplesmente afasta completamente o homem da salvação de Cristo Jesus, que é o próprio suicídio. Está vendo que por causa de uma pequena coisa, de um pequeno ato, de uma pequena atitude, o ser humano pode vir a ceifar a sua própria vida e perder a sua salvação com Cristo Jesus? São várias as doenças, são várias as coisas, são vários os problemas que são causados diante da vida do ser humano. Mas o que acontece? Nós cremos que Jesus cura, nós cremos que Jesus salva, nós cremos que Jesus liberta. Sabe o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Nós estamos aqui profetizando que a depressão não vai ter mais vez porque você vai liberar o perdão, que a ansiedade não vai ter mais vez porque você vai liberar o perdão, que a opressão não vai ter mais vez porque você vai começar a perdoar, que a depressão, a tristeza profunda não vai ter mais vez porque você vai começar a perdoar diante da presença do Senhor. Aquele desânimo que bate muitas vezes não vai ter mais vez porque você vai começar a perdoar diante da presença de Deus. Aquilo que muitas vezes tem sido um problema aqui dentro da sua cabeça, você vai começar a perdoar o seu próximo, você vai começar a liberar o perdão diante do seu próximo, e aí você vai começar a viver os milagres, você vai começar a viver as maravilhas de Cristo, porque Deus tem sim o melhor dessa terra para cada um de nós. Deus tem sim do bom e do melhor a cada um de nós. Afinal, Ele é o dono do ouro e afinal Ele é o dono da prata, ou seja, Ele tem o melhor tanto para mim e Ele tem o melhor tanto para você. Mas para que nós possamos viver o melhor de Cristo, para que nós possamos viver o melhor do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que cada vez mais afastar nossas próprias vontades, para que a gente cada vez mais se aproxime das vontades do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim eu queria que os irmãos se colocassem de pé nessa noite, que nós vamos estar orando, repreendendo todo o nosso próprio ego, repreendendo todas as nossas próprias atitudes que venham ser errantes diante da presença do Senhor. E aqui hoje em diante, no momento que você sair daqui em diante, você não vai ser como aquele servo que, quando chegou diante da situação, não perdoou o seu conservo. Você vai dizer: por mais que doa, por mais difícil que seja, eu te perdoo no nome de Jesus. Vai deitar a cabeça no travesseiro, e a ansiedade que estava te atrapalhando a dormir, ela já vai ser embora pelo nome santo de Jesus. A depressão que estava fazendo que muitas vezes você não sorria novamente, vai tirar o sorriso e gargalhar a sua vontade através da presença de Jesus. Se você crê, se você tem fé na outra versão que fala a respeito desse texto, quantas vezes se deve perdoar, tem um último versículo que fala aqui também, para que pedíssemos fé diante de Jesus. Peça essa fé diante da presença
o Deus de milagre, que Ele é o Deus de promessa, que Ele é o caminho no deserto, que Ele é a luz na escuridão. Sabe a depressão que muitas vezes você está lá no fundo do poço, no escuro, você vai ver o Senhor Jesus como a luz da aurora que brilha mais até ser dia perfeito, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, e aí você vai enxergando, você vai vendo, sabe, os seus olhos que estavam com escamas, muitas vezes fechados para perdoar, as escamas são desfeitas a partir de agora, na autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as escamas vão começar a cair, e você vai começar a enxergar, vai começar a enxergar, que não vale a pena a gente ser bruto, não vale a pena a gente ter o nosso próprio ego, mas melhor é nós sermos quebrados, e Jesus pegar tudo quebrado e fazer novo diante da presença dele. Vale mais a pena o Senhor Jesus quebrar, o Senhor Jesus moer, o Senhor Jesus muitas vezes chicotear, mas é nós sermos aqui consertados, sarados, e diante do Evangelho de Cristo estarmos um dia lá na eternidade com o Rei da Glória, estarmos um dia lá na eternidade diante da presença de Deus. Amém? Vamos estar orando, apresentando diante da presença de Deus nessa oração. Você que bate no coração e fala assim: eu tenho muita dificuldade de perdoar, eu tenho muita dificuldade de liberar um perdão. Como eu falei, não é fácil. Se quiser vir aqui na frente, pode ficar à vontade, que a gente vai descer, a gente vai pôr as mãos, nós iremos orar, porque a dificuldade de perdão, muitas vezes todos nós temos, começando a cada um de nós que estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Apresente diante de Deus: Senhor, eu preciso perdoar tal pessoa. Apresente nesse exato momento: Senhor, eu preciso trazer de volta aquela pessoa para perto. Apresente isso também diante da presença do Senhor. Imagine como isso sendo a última oportunidade, como sendo a última chance. É um momento em que você diz se verdadeiramente você vai ser salvo ou se não você vai ser. Então ore diante da presença do Senhor. Recebe aí o perdão celestial da presença dele, porque o perdão maior, nós já falamos, já foi feito na cruz do Calvário. Então cabe a nós liberarmos também esse perdão diante da presença dele. Então todos juntos vamos orar diante da presença de Deus. Glorificado Deus e eterno Pai, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi ensinada, e a tua palavra foi falada ao coração do teu povo aqui nessa noite. Eu oro em especial apresentando cada uma das mulheres dessa igreja, pedindo para que o teu Espírito Santo entre dentro da vida de cada uma das mulheres. Se necessário for, quebre os corações, quebre o coração de pedra, coloque o coração de carne, para que tenha habitação para o teu Espírito Santo. Senhor, aqueles que não perdoaram, que estão presentes aqui agora, neste exato momento, nós repreendemos qualquer espírito que deveria estar atrapalhando essa pessoa, e profetizamos que de hoje em diante vai começar a perdoar sim. Profetizamos que de hoje em diante vai liberar o perdão sim. Profetizamos que de hoje em diante vai estender a mão para o irmão e dizer: está tudo bem, está pago, está aqui diante do Senhor. Papai querido, nos ajuda a entendermos que não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada que pague tamanho sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Então que o teu perdão ele seja liberado sobre a tua igreja, e todos os seres viventes que estão presentes aqui agora neste lugar recebam o caráter do Senhor, recebam a transformação da tua palavra. Aqueles que até o momento estavam sendo apenas crentes, que daqui vão sair cristãos na tua presença. Aqueles que apenas conheciam o teu nome por distância, por pregadores, que comecem a conhecer o teu nome por atitudes, que comecem a conhecer o teu nome por a sua própria vida, que comecem a conhecer o teu nome através da mergulhação, através da tua palavra e do teu evangelho. Senhor, que assim saiam daqui perdoadores na tua presença, sabendo que a promessa é maior, sabendo que a promessa é melhor. É nós estarmos em um dia em um banquete celestial com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nós estarmos em um dia em um lugar onde nós nem conseguimos explicar diretamente, porque melhor é nós vivemos a eternidade contigo do que nós vivemos a eternidade diante do inferno. Então, se nós repreendemos agora todo e qualquer coração que não perdoava, porque a partir de hoje vai perdoar na tua presença, é necessário sim a correção do Senhor diante da tua igreja. Então, que a disciplina do Senhor seja derramada sobre cada uma dessas pessoas, e saiam daqui entendendo que o Senhor ama a cada
cada um. Saia daqui entendendo que o Senhor cada vez mais aperfeiçoa dentro de cada uma dessas vidas. E é o teu aperfeiçoamento que nos faz sermos perdoadores da tua vontade. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que foi ministrada aqui aos nossos corações. Que essa palavra fique guardada na mente da tua igreja e no coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.